pero uno sabe internamente si jugó bien o si jugó mal. Y siempre hay cosas para mejorar y creo que en el juego de ayer erré mucho. Eu acho que foi um jogo que tecnicamente não deve ter agradado ninguém. Dá para se contextualizar, mas o calor, mas o gramado, mas a batida de jogos, calendário, tudo isso é verdade, mas foi um Flamengo que jogou pouco. Mas o Flamengo produziu muito pouco. Foi um time muito aquém das suas possibilidades, como havia sido, e eu vi muitos paralelos com o jogo da Colômbia contra o Milionários, lá ainda tinha altitude, lá o Flamengo ainda até criou um pouco mais. Ontem eu não gostei do Flamengo, mas ainda assim o time venceu mais uma vez, começa pontuando no Campeonato Brasileiro. Fica esse alerta para mais um jogo fora de casa com um potencial de criação abaixo do esperado. De La Cruz concedeu entrevista à Flá TV hoje e reconheceu a partida ruim que o Flamengo fez. Vocês concordam? Sobre a partida de ontem, o Flamengo poderia ter feito mais gols? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Vamos reagir aqui ao pessoal da ESPN Brasil, programa Sport Center, trazendo as principais polêmicas deste jogo. E teve jornalista aí dizendo que não foi pênalti. E para vocês, aquela bola em cima de Bruno Henrique foi pênalti ou não? Participa também aí falando um pouco sobre esse assunto polêmico. Antes do vídeo, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative as notificações, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Iremos deixar o link do canal da ESPN Brasil na descrição como forma de créditos. Chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. Tem que ter mais volume esse Flamengo. Tem que ter mais volume esse Flamengo. Acho que foi um jogo que tecnicamente não deve ter agradado ninguém. Dá para se contextualizar, mas o calor, mas o gramado, mas a batida de jogos, calendário, tudo isso é verdade, mas foi um Flamengo que jogou pouco. E jogou pouco exatamente no setor de campo onde o time tem mais fartura de talento. Então, assim, quando o Flamengo não tem um bom jogo porque a defesa não se comportou da maneira mais equilibrada, porque os laterais não tiveram no melhor dos dias, embora a gente não consiga descompartimentar um time, né, e olhar só para um setor, mas é mais compreensível. Agora, quando o Flamengo tem um jogo ruim por falta de criatividade, por um repertório ofensivo mais reduzido, isso chama mais atenção, porque é geralmente aí que o Flamengo encanta mais, ou sobra mais, pelos jogadores que tem, jogando ou no banco. E o Flamengo tem jogadores de altíssimo nível, ou do mesmo nível, jogando no banco. E o Flamengo criou, de fato, muito pouco. O Flamengo envolveu o Atlético Goianiense muito pouco. O Dragão é um time muito bem trabalhado pelo Jair, nos campeonatos estaduais é um dos times fora do eixo que mais mostrou solidez, consistência para encarar essa maratona que é o Campeonato Brasileiro. A gente falou do Vitória agora há pouco, o Atlético vem também com essa missão de suportar um campeonato muito pesado e, por enquanto, mostra organização para conseguir brigar por isso. Mas o Flamengo produziu muito pouco. Foi um time muito aquém das suas possibilidades, como havia sido, e eu vi muitos paralelos com o jogo da Colômbia contra o Milionários, lá ainda tinha altitude, lá o Flamengo ainda até criou um pouco mais. Ontem eu não gostei do Flamengo, mas ainda assim o time venceu mais uma vez, começa pontuando no Campeonato Brasileiro. Fica esse alerta para mais um jogo fora de casa com um potencial de criação abaixo do esperado. André, a tua percepção desse jogo do Flamengo é um Flamengo que tirou a perna, tipo assim, tirou. A gente está com um a mais, a gente consegue aqui administrar de uma forma ou não conseguiu mesmo? Não, o que eu estou achando estranho, isso aconteceu na Libertadores fora de casa, aconteceu ontem. Aconteceu no Campeonato Estadual, também, no segundo jogo contra o Fluminense, na comparação direta com o primeiro jogo contra o Fluminense, que muito provavelmente é a melhor atuação do Flamengo sob o comando do Tite, pela forma como o Flamengo pressionou o Fluminense o tempo todo, não deixou o Fluminense respirar e fez uma atuação muito completa. Na comparação, né, para o jogo de volta com o mesmo Fluminense, você percebeu que ali havia uma intenção de controlar as coisas, evitar que a partida subisse um pouco de temperatura, o que o Flamengo conseguiu fazer, mas aí as críticas vêm justamente pela falta de jogo. O que me estranha é, na estreia na Libertadores, o gol que o Flamengo toma é um gol de um time que não está se defendendo bem, e esse foi um dos pilares do início de trabalho do Tite e da comissão técnica dele, que é aperfeiçoar o que o Flamengo faz quando não tem a bola.
O gol que o Flamengo sofre lá é uma pane defensiva envolvendo vários jogadores, que não é característica de uma equipe que se dedica a se defender da maneira como o Flamengo vinha fazendo. E nos 2 jogos mais recentes, contra um adversário muito fraco, o Palestino, no Maracanã, pela Libertadores, e agora contra o Atlético Goianiense, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, no momento em que o Flamengo decide colocar o jogo em banho-maria, ele continua correndo riscos. O número de finalizações sofridas é alto, a comissão técnica deve estar com razão incomodada com isso, e não, o Flamengo não perdeu essas partidas, nem mesmo empatou. Mas a vitória ontem aconteceu num lance que tem sua dose de polêmica, embora eu entenda que tenha sido pênalti, né? Um pênalti no final do jogo, que é o que determina a vitória, com o gol do Pedro. E o Flamengo, além de não mostrar um futebol estimulante, como a enorme parte da sua gigantesca torcida deseja, não está se defendendo, pelo menos no que diz respeito ao número de finalizações que cede, a contento. Isso, para mim, é estranho. Mostra que o Tite vai, muito provavelmente, insistir nessa solidez. Talvez as pessoas fiquem contrariadas ao ver o Flamengo jogando dessa maneira. A minha impressão é que ele parte de um princípio que, ofensivamente, o time é muito talentoso e as coisas vão acabar acontecendo, cedo ou tarde. E o que ele precisa resolver é o que o Flamengo teve como seu principal problema durante todo o ano passado, né? Era um time muito permissivo, era um time que cedia demais. E, por enquanto, isso tem acontecido. Não como em 23, mas mais do que deveria. De La Cruz foi um dos destaques do Flamengo, fez gol, está ocupando seu espaço como líder, mas, em entrevista ao canal do Flamengo, a TV Fla, ele disse que dá para melhorar. Humilde o De La Cruz, vamos ouvi-lo. Erré mucho. Siempre quiere dar lo mejor y la verdad que no soy de mirar estadísticas porque para mí... son estadísticas frías, no gosto de mirar estadísticas, pero uno sabe internamente si jugó bien o si jugó mal. Y siempre hay cosas para mejorar y creo que en el juego de ayer erré mucho. Temos aí as estatísticas, ele disse que são números frios, Zupac. Vamos lá. Gols, 1. Liderou, obviamente, foram 2, ele um dos autores. Duelos vencidos, 6, liderou também. Desarmes, foi o líder com 3 posses recuperadas, 4 posses. É o segundo, entre parênteses, o ranking dentro do Flamengo, naturalmente. E aí uma mapinha de locais, né, com um gráfico com bolinhas, diferentemente daquele gráfico de calor, mas que, obviamente, o intuito é o mesmo, mostrando que ele circulou pelo campo inteiro. É isso? Liberdade para jogar por todo o campo? Essa é a característica do De La Cruz, especialmente nesse papel que o Tite vem usando lá atrás, desde que o Gerson se machucou, e ele largou o lado direito para ser um segundo volante, para usar uma nomenclatura mais simples. E aí ele vai passeando pelo campo inteiro e ele tem essa característica. Que golaço, né? Como é bonito ver gol de falta. Sim, eu adoro. Eu também. Adoro ver gol de falta. Ele lá foi? Nossa, na gaveta. Espetacular a cobrança do De La Cruz. E ele dá uma dinâmica muito grande pro meio campo do Flamengo. Já é protagonista do Flamengo? Protagonista não, mas é porque ele não é um cara de protagonismo. Eu acho que a grande questão do De La Cruz, ele é um excelente jogador porque ele é um jogador muito coletivo. Ele é um jogador muito coletivo. A gente fala muito aqui do Palmeiras. Ele é um jogador que o Abel Ferreira amaria ter. Sim. E o Tite também, porque são 2 técnicos que gostam de meio-campos muito coletivos. E o Flamengo tem isso hoje com o Arrascaeta, com o De La Cruz, se aproximando do Arrascaeta. Acho que ele possibilita o Arrascaeta ter um pouco mais de conforto para jogar, não só porque se conhecem de seleção uruguaia, mas por um encaixe de características. Então, o De La Cruz crescendo representa um Flamengo sendo mais completo no seu meio-campo. E ontem, no segundo tempo, até pelas circunstâncias, o jogo estava 1-1, a gente pôde ver com a volta do Gerson, depois da cirurgia, felizmente está de volta, os 2 juntos no meio campo de novo. Mas como o Flamengo estava precisando vencer, o Tite fez trocas que deixaram o Flamengo muito ofensivo, né? O Eric de lateral direito, com De La Cruz e Gerson por dentro, com o Bruno Henrique de um lado, Araújo do outro, depois o Vitor Hugo, Carlinhos e Pedro, 2 centroavantes dentro, com a estreia do Carlinhos. A gente falou do Botafogo com 4 atacantes, o Flamengo também, com De La Cruz e Gerson como meias centrais. É claro que essa é uma formação para circunstância. O Tite jamais vai começar o jogo com essa formação.
comparação. Mas é bom ver De La Cruz e Gerson passeando próximos no meio-campo. Em teoria, eles brigam por uma vaga no meio-campo do Flamengo. E no jogo de ontem deu para ver, por alguns minutos, eles lado a lado nesse setor de campo. Ô, André, mas ele já é esse jogador que se esperava dele quando ele chegou no Flamengo? Eu acho que sim. Eu acho que o papel que ele vem fazendo até agora, e é claro, está tudo muito no começo e o que importa mesmo no calendário do Flamengo, realmente acabou de começar, né? Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro. Mas ele é um jogador, coletivamente falando, muito importante. Se você tira ele do time do Flamengo, existe ali uma lacuna de função, que talvez só possa ser resolvida por 2 jogadores, não por um. Ele consegue fazer tudo isso. Eu concordo plenamente com o Gustavo. Treinadores com esse olhar para o futebol. O Abel adoraria ter um De La Cruz. Ele tem um Aníbal, que é diferente, que o Aníbal até está chegando na área para fazer gol. O próprio Zé Rafael tem seus Zé momentos. Rafael, que é um jogador convertido, né? A trajetória dele nos últimos anos foi transformada. Mas é pensando nesse tipo de jogador que é capaz de influenciar o jogo sem a bola e com a bola. O De La Cruz tem esse mérito. E ele, pelo River, fazia gol de falta também. Jogador que bate muito bem na bola, isso que aconteceu não é casual. A gente não tem muitos gols de falta no futebol brasileiro, assim, habitualmente falando. E esse é um jogador que pode contribuir com isso também. Mas é claro que é muito bom vê-lo dizendo que as coisas podem melhorar. E de fato podem, né? Porque ele não deve estar preso ao seu desempenho individual. Ele deve estar, né, tratando também, ou pelo menos na cabeça dele, projetando a evolução do time do Flamengo, que é o que vai beneficiar a todos, né? Ninguém perde quando o time melhora e vence, absolutamente ninguém. Então, é bom vê-lo com esse olhar também para as coisas que devem ficar melhores. Deve estar ouvindo também, né? E só uma última linha que é zero relevante, mas é apenas um comentário. Belo estúdio, hein, da Flá TV. Parece o nosso, tem umas pilastras. Tem. Bonito, sim, gostei. bonito. Belo investimento. Acho que houve uma belo inspiração. estúdio. Houve uma inspiração, Com acho que certeza. sim. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre a análise que o pessoal do programa da Sport Center falou sobre esta partida entre Flamengo e Atlético Goianiense, né? Ontem, o Flamengo visitou o time de Goiás, né, e fez uma partida muito ruim. Principalmente depois que um jogador foi expulso do time adversário, o Flamengo não conseguiu ser superior em nenhum momento e levou o empate. O que é que está acontecendo com o Flamengo, né? Você, torcedor flamenguista, que acompanha todos os jogos do nosso Mengão, já pode chegar a deixar a sua opinião acerca desse assunto. O que de fato o que acontece com o Flamengo, que quando está com um jogador a mais, parece que está com um jogador a menos. Ontem o Flamengo fez um gol em uma cobrança de falta de De La Cruz e nesse lance foi expulso um jogador do Atlético Goianiense. O Flamengo vai para o segundo tempo vencendo e com a certeza que o segundo tempo seria mais fácil, né? Se fosse levado em consideração que teria um jogador a mais e com certeza iria para cima para fazer o segundo, para fazer o terceiro e matar a partida. Só que mais uma vez se repete a atuação da semana passada contra o Milionários. O Flamengo também tinha um jogador a menos e cedeu o empate em Bogotá. Ontem, no Serra Dourada, o Flamengo comete o mesmo erro. Além de ceder o empate, né, o lance foi nas costas de Ayrton Lucas, que jogou improvisado na lateral direita, já que o nosso lateral Varela sentiu estar machucado e infelizmente não pôde participar. E como o Flamengo não tinha lateral direito disponível no elenco, teve que improvisar um esquerdo na posição. Então, penso eu que poucos perceberam esse lance, mas Ayrton Lucas chega atrasado na bola, o jogador se antecipa e faz o gol. Claro que não é culpa dele, só que se fosse realmente o jogador da origem, da posição da origem ali na lateral direita, poderia ter antecipado a bola, já que estaria no seu lado mais favorável. Então o Flamengo cede o empate e logo em seguida, em um lance bastante polêmico, né? Polêmico no sentido de que um lance de realmente jogador irresponsável cometido por Léo Pereira. De fato, ele é um bom jogador, Léo Pereira, vive o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Ele, assim como também Fabrício Bruno, na minha opinião, são os dois melhores zagueiros
até o momento, mas não se pode cometer um pênalti desses. Bola rolando, né, bola em jogo, nas mãos do goleiro do Flamengo, o jogador chega empurrando o atleta adversário na área e o juiz marcou pênalti. Sequer foi reclamar, até porque ele sabia que estava errado. Qual tipo de reclamação ele poderia fazer? Nenhuma. E a sorte do Flamengo foi que o jogador perdeu a cobrança, né, e a partida continuou 1-1. E no final do jogo, sendo que Tite já teria colocado vários atacantes, né? Uma bola cruzada na área, Arrascaeta lança para Bruno Henrique, em que ele tentou cabecear a bola, só que o jogador do Atlético Goianiense meteu o cotovelo na boca, né? Só que o juiz não viu durante o jogo. Teve que ser chamado pelo VAR para que ele revisse o lance e interpretasse como pênalti. Muitos aí dizendo que não é pênalti, que o jogador não teve intenção, que é lance natural, né? O jogador não teve a responsabilidade de bater com o braço na cara do jogador do Flamengo, mas ele assumiu o risco. Quando o jogador sobe com o braço aberto, ele assume o risco, tanto se a bola pegar no braço dele, como também se ele atingir o adversário. Portanto, termina Flamengo 2, Atlético Goianiense 1. Vamos torcer que essa atuação de ontem não se repita mais, só que já teve duas partidas desse mesmo jeito. Espero que Tite resolva essa situação. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da atuação do Flamengo ontem? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.